o fio, ele não é um procedimento para todos os pacientes. Por mais que a gente queira, né? Eu, então, que gosto. Mas, assim, eu, ao longo desse tempo, da minha experiência com o PDO, principalmente, que são aí, tenho 4 anos principais aí de experiência com fio de tração de PDO, eu fui vendo que para alguns pacientes aquilo não funcionava tão bem. E isso foi me fazendo pensar e separar exatamente aquele paciente que eu começo, que eu indico o fio, e aquele paciente que eu vou ter que indicar outros procedimentos antes, para que o paciente tenha real substrato para que o fio funcione. Tá? Então, a primeira grande dica, né, que eu tenho para dar para vocês é a indicação. Tá? O fio, gente, não é para aquele paciente que não tem tecido celular subcutâneo, e também o fio não pode ser visto como o que muita gente fala, e eu vejo muito colega botando, a cereja do bolo dos tratamentos. Tá? Não é dessa forma. Tá? Eu falo que hoje o fio tem que ser encarado, né, como o prato do bolo. Né? Ele é a base ali do nosso tratamento. Tá? A gente vai optar pelo fio para aqueles pacientes que precisam de um reposicionamento facial. Então, já está totalmente errado o quê? Se chegar um paciente no nosso consultório extremamente emagrecido, atleta, né, que faz consumo de tecido celular subcutâneo em função aí do uso de anabolizante, do uso de medicação, né? Então, esse paciente é um paciente que a gente vai excluir da nossa indicação primária, pelo menos. Tá? Porque o local de inserção do fio é exatamente tecido celular subcutâneo. Então, se a gente escolher um paciente que não tenha tecido celular subcutâneo, a gente não vai ter uma boa resposta para esse paciente. Tá? Quando a gente seleciona um paciente, a gente tem que pensar o seguinte: aquele paciente que tinha tecido, né, e que pela ação aí da gravidade, pela ação da flacidez, aqueles tecidos foram deslizando. A gente foi tendo uma flacidez aí de ligamentar, né, principalmente dos ligamentos que ficam acima dos mais, né? São ligamentos mais superficiais, que ficam no mesmo nível do tecido celular subcutâneo superficial. Tá? Então, a gente precisa reposicionar esses ligamentos. Tá? A gente vai passar o fio de tração ali, as espículas dos fios vão grudar nesses ligamentos e a gente vai conseguir, pela tração, reposicionar a face do nosso paciente. Tá? Então, isso é a coisa mais importante. Tá? Então, aquele paciente chegou no seu consultório, o seu madruga, eu sempre gosto de usar esse exemplo porque a gente guarda, né? Porque eu escutava muitas pessoas dizendo assim: ah, não, o fio não pode ser usado em quem tem a face mais pesada. Na verdade, o fio deve ser usado em quem tem a face mais pesada. Tá? Então, aquele paciente que não tem nada para o fio grudar, não vai ter o seu resultado. Tá? Não o imediato, né? Até a gente vê, né, que a médio prazo e a longo prazo o paciente vai ter uma resposta relacionada ao bioestímulo. E aí a gente pode tratar ele só com fio liso, só com fio bioestimulador. Mas se a gente está fazendo num paciente nosso, optando num paciente nosso, né, em usar um fio espiculado, que é um fio para tração, um fio que a técnica é mais difícil de inserção, né? Que o paciente vai ter um pós, ele vai ter que ficar longe das atividades dele, ele não vai poder fazer atividade física de impacto, então não vai poder correr, não vai poder pular, não vai poder fazer crossfit, tá? Esse paciente, ele precisa ser muito bem selecionado, né? Senão a gente vai fazer um procedimento que o paciente vai ter alguns inconvenientes no pós, e aí simplesmente, né, ele não vai ter o resultado que ele quer, o resultado tão esperado, tá? Então essa é uma grande questão que a gente não pode esquecer.